Vamos lá, galera, acompanhando aqui mais um tópicozinho de função quadrática. Bom, agora vamos aprender a esboçar, certo? Um gráfico de uma função quadrática, ou seja, o esboço da parábola. Vamos seguir 4 etapazinhas, bom? Primeiro será o sinal do coeficiente em A, certo? Ele vai definir a concavidade da parábola. Se ela tiver concavidade para cima, logicamente, o A vai ser maior do que zero. Se ela tiver concavidade para baixo, o A vai ser menor do que zero. As raízes ou zeros serão definidos, certo? Definem os pontos em que a parábola intercepta o eixo x, nada mais, nada menos do que x1 e o x2, certo? As raízes da função, ok? x1 e x2. Vocês sabem como é que a gente descobre, né? A gente descobre sempre usando o determinante e a função da forma de Bhaskara, né? Igualar a função a zero e descobre ali o x1 e x2 e justamente é o zero da função, que é justamente o ponto em que a reta, certo? Intercepta o eixo x, ó. Aliás, a parábola, né? Tá aqui o eixo x, ó. Aqui o eixo x, ó, o ponto em que, vamos supor que essa parábola aqui ela é com cavidade para cima. Esses dois pontos aqui chamamos de x1 e x2, certo? x1 e x2, ou seja, x', x2', como você achar melhor, que é justamente as raízes da função, o ponto em que, tá bom? A função ela zero, ou seja, que o eixo y, tá ok? O eixo y é zero, beleza? Então vamos lá. E o vértice da função, certo? Os vértices da função que é determinado pelo menos b sobre 2a, né? Que é o x vértice, e menos delta sobre 4a, que é o y vértice, que também é chamado o ponto máximo ou ponto mínimo da função. Ele é justamente a coordenada do ponto, certo? Do vértice aqui, ó, no ponto em que se ela é uma função crescente, no ponto em que ela deixa de decrescer e começa a crescer. Se for uma função decrescente, do ponto em que começa, que ela deixa de crescer e começa a decrescer, tá bom? E por último, nós temos o para x igual a zero. O x igual a zero é justamente, gente, ó, quando eu substituo na função, né, lembrando, ó, y é igual a ax ao quadrado, certo? Estou multiplicando aqui, ó, mais bx mais c. Se x é zero, certo? Quando x é zero aqui, significa o quê? Dizer que sobrou somente o c. E quando é que o x vai ser zero? É justamente o ponto em que vai interceptar, certo? A parábola vai interceptar o eixo y, tá bom? É justamente o ponto em que a parábola corta o eixo y, certo? É o ponto C. Então, para a prática, vamos aqui, ó, resolver o primeiro exemplo aqui. Faça o esboço do gráfico da função dada por y igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Primeiro de tudo, gente, ó, vamos determinar aqui o valor dos coeficientes. Ó. O coeficiente A é 2, né? O coeficiente B é igual a menos 5 e o coeficiente C é igual a 2, que é o termo independente. Vou para a primeira situação, que é a primeira situação, gente, é determinar se a função ela tem concavidade para cima ou então para baixo. Vou olhar para o A. O A, gente, ele é 2, ou seja, A é maior do que zero. Se A é maior do que zero, ela é uma função crescente. Logo, a concavidade dela é para cima, tá bom? Então, ela é sorrindo, tá ok? Então, pronto. Já sei que a concavidade dela é para cima. Segundo passo, qual é? É determinar os pontos em que ela toca, certa parábola toca o eixo x, que é justamente as raízes da função. É só pegar essa função e igualar ela a zero, nós temos aqui os coeficientes. Para determinar as raízes da função, tem que primeiro descobrir quem? O delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, o b vale quanto? Menos 5, tá? Menos 5 dentro de parênteses ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é quanto? É 2, vezes o c também é 2. Logo, delta vai ser igual, menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 25 menos 16, isso aqui é igual a 9. Descobri o valor de delta. Descobrindo o valor de delta, agora eu vou descobrir o valor de x, que é justamente o x' e o x2', que é as raízes da função. Ponto em que intercepta o eixo x.
Então, é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Isso aqui é igual menos b com menos da forma com menos do b aqui, gente, ó, vai ficar positivo. Então, é 5 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 9, sobre 2 vezes o a, que é 2. Bom, o a é 2. Então, isso aqui é igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2 vezes 2, 4. Logo, nós temos aqui agora o x1, que é 5 mais 3, né? Vou usar logo o sinal de mais, tá bom? Positivo. 5 mais 3 dividido por 4, 5 mais 3 é 8. 8 dividido por 4, isso aqui é igual a 2. Então, o primeiro ponto em que a reta toca o eixo x é 2. O segundo ponto é o x2, é igual a 5, agora o sinalzinho de menos. Menos 3 sobre 4. 5 menos 3, gente, ó, 5 menos 3 é igual a 2 sobre 4. Aí tu simplifica, não dá para dividir, né? Simplifica. 2 por 2 é 1. 4 por 2 é 2. Logo, o x1 é 2 e o x2 é 1 sobre 2. Tá bom? Vai descobrir os dois pontos em que a parábola toca o eixo x. O terceiro passo agora, gente, é descobrir, certo? O terceiro passo, descobrir o y vértice, o x vértice, né? X vértice é quem? É menos b sobre 2a, né? Isso aqui é igual menos daqui do b com menos daqui do valor de b, menos com menos fica mais 5 sobre 2 vezes o a. O a é 2, né? 2 vezes 2 é 4. Então, isso aqui ficou simplesmente 5 sobre 4. Não dá para dividir, né? Não dá exato. Então, x vértice é 5 sobre 4. E o y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Menos, o delta vale quanto? 9. O a vale quanto? 2. 4 vezes 2, 8. 9 por 8 não dá para dividir, então pronto. Aí encontrei o vértice da função. E, por último, né, o quarto passo. Qual é o quarto passo? Olha aqui. É determinar o valor, certo? Que, no caso, o ponto em que a reta toca o eixo y, né? Que é quando x for igual a zero. Quando x for igual a zero, galera, y é igual ao valor de c, né? Que é 2 vezes x ao quadrado menos 5x mais 2. Né? E coloca isso aqui zero, ó, dá zero, isso aqui dá zero. Então, o y vai ser igual a 2. Logo, o ponto em que a reta toca o eixo x, aliás, o y, vai ser igual a quanto? 0 e 2. Com isso, certo? Com esses valores aqui já pré-estabelecidos, tá bom? Olha, nós temos o que? A concavidade é para cima. Nós temos que o x1 é 2, né? x2 é 1 meio. Nós temos que os vértices o vértice da função é 5 sobre 4, a coordenada x, e o menos 9 sobre 8, a coordenada y. E o ponto em que a parábola intercepta, certo? O eixo y é 2. Bom, então com isso, ó, nós podemos construir o gráfico. Aqui, ó, o gráfico ele é sorrindo, aqui, ó. A concavidade dele é para cima, tá bom? A concavidade dele é para cima. E as raízes da função é 2 e 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é o ponto que corta o eixo x. Ó. 1 sobre 2 e 1 sobre 2. E as coordenadas do vértice, galera, é o quê? X é 5 sobre 4, tá aqui, ó. E y é menos 9 sobre 8. Tá aqui a coordenada do vértice. Onde aqui é o vértice. E por último, o ponto em que é o gráfico intercepta o eixo y. Onde é? É quando o x for 0, o y é 2. Esse pontinho aqui, ó. Pronto, montamos o gráfico. Bem simples. Fácil, fácil, fácil. Bom? Próxima situação. Nós temos aqui, ó, outra. Eu quero que você esboçar o gráfico dessa função. Tá bom? Primeiro de tudo, vamos determinar, né, o valorzinho de a. A é quanto? Não tem nenhum número acompanhado do x ao quadrado. Subtende-se que é 1. O b é quanto? É menos 2, né? Que é acompanhado da incógnita sem estar ao quadrado. E o C
é igual a 1. Com isso, nós podemos fazer a primeira situação. A primeira situação pergunta o quê? Vou olhar aqui. O A ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, a concavidade da parábola é para cima. Certo? Para cima. Segundo ponto, eu vou olhar o seguinte. O x' e o x duas linhas, ou seja, os pontos em que intercepta o eixo x. Né? A função intercepta o eixo x. Primeiro de tudo é o delta. Delta é b ao quadrado. Vamos logo mais rápido um pouquinho, tá bom, galera? Ok. B ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é quanto? Que é 1, vezes o C também, que é 1. Então, delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4. Então, delta vai ser igual a 0. Gente, ó, quando delta é igual a 0, significa o quê? Que essa função quadrática, ela corta o eixo x em apenas um ponto. Ó, se eu fosse botar o x', x é igual, aliás, o valor de x é igual a menos b, certo? Mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. O delta aqui, galera, é zero, então isso aqui vai ficar zero. Vai ficar menos b sobre 2a. Então, x é igual a menos, certo? O b é 2, né? Então, menos com menos fica mais. 2 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, isso aqui é igual a quanto? Olha, 2 dividido por 2 é igual... Aliás, 2 dividido por 2, né? 2 vezes 1, 2. 2 por 2 é 1. Então, o ponto, certo? O ponto em que a minha parábola, certo? Toca o eixo x em apenas um ponto. Onde é? É quando x for igual a 1, certo? E terceiro ponto aqui, qual é? Terceiro ponto para construir o gráfico é o x1 e o x2. Olha, x1 e x2. Lá vai. Desculpa, x vértice, que é menos b, sobre 2 vezes o a, certo? O b vale quanto, galera? O b vale menos 2. Menos com esse fica mais, boto 2. E 2 vezes o a. O a vale quanto? O a vale 1. Então vai ficar 2, 2 vezes 1 é 2, ó, 2 por 2 é 1. Então, x vértice é 1. Y vértice é menos delta sobre 4a. O delta é 0. E todo número dividido por 0, né? É 0. Então, isso aqui é 0. As coordenadas do vértice é 1 e 0. E o quarto ponto, o que é, gente? É o ponto em que x é igual a 0. Ou seja, quando é que x é igual a 0? Quando a minha parábola corta o eixo y. E quando é que ela vai cortar o eixo y? É o termo independente, é quando for 1. Então, y, no caso, vai ser 1. Quando x for 0, porque 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0, cortou isso aqui, sobrou só 1. Então, quando x for 0, o y é 1. Isso aqui é a coordenada do ponto em que intercepta o eixo y. Com isso, podemos construir o gráfico. Ó. Aqui o gráfico. Esse aqui é o gráfico onde ele só corta o eixo x em um ponto. Tá aqui, ó. Tá ok? Ó, ele é sorrindo, né? Porque aqui, ó, o a é maior do que 0. A concavidade dele é para cima. Tá bom? A concavidade dele é para cima. Lembrando que sempre uma função quadrática é representada por uma parábola. Tá bom? E nós temos o x vértice e o y vértice. Ó, o x é, coincidentemente, é justamente o valor da raiz, tá bom? Que é 1. E o y é 0. Aqui, ó, a coordenada aqui do vértice. O ponto em que intercepta o eixo y, qual é? É 0 e 1. Tá aqui, ó. Tá bom? Por simetria, o outro ponto que é correspondente aqui, ó, simetricamente, é 2 e 1. Tá bom? Então pronto, construímos o gráfico aqui já nessa situação onde essa função quadrática ela só tem uma raiz. Consequentemente, se ela só tem uma raiz, só toca um ponto, a parábola só toca em um ponto o eixo x. E por último, nós temos aqui, certo, um terceiro exemplozinho, onde nós temos os valores, esboçar o gráfico, ó, de a é igual a menos 1, né, que é acompanhado de x ao quadrado é 1, menos 1, b é igual a menos 1 também, não tem nenhum número acompanhando x, mas só que subtende que é 1, e o c é menos 3. Desculpa. Com isso, primeiro de tudo, vou olhar. O valor de A é menor do que 0.
Se o valor de A é menor do que zero, a parábolazinha tem que ir com a cavidade para baixo. Logo, triste. Bichinha. Triste. 2. Vamos descobrir o valor de x1 e x2. O ponto em que a parábola intercepta o eixo x. Vamos lá. É b ao quadrado menos 4ac. Primeiro descobrimos o delta. B é menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é quanto? Que é menos 1 também. Vezes o C, que é menos 3. Coloca tudo dentro do parênteses, para não ficar os sinais junto com o outro. Vai ficar delta igual menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos fica mais com menos fica menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Ó, delta vai ser igual 1 menos 12 é menos 11. Opa, que é isso? Que é isso? Meu delta deu negativo. Se o delta é negativo, galera, se o delta é negativo, significa o quê? Que essa parábola não tem, aliás, que essa função quadrática ela não tem raiz. Se ela não tem raiz, significa o quê? Que ela não corta o ponto, que ela não corta em nenhum ponto o eixo x. Bom? Então não faz sentido eu procurar aqui o x1 e x2, porque não tem, tá certo? Eu vou só para qual o próximo passo, que é o 3. Qual é o próximo passo? É o 3. Que é que diz o 3? É o x versus, que é menos b, que é justamente o pontinho aqui, ó, x versus, lá em cima, ó, pontinho, certo? Que a função tá, se ela é uma função decrescente, ela tá crescendo, aí começa a decrescer, tá bom? É 2 vezes o a, que é igual menos o b, com menos da forma, fica mais 1, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Aí isso aqui, galera, vai ficar ó, 1 sobre 2 vezes menos 1 é menos 2, então é menos 1 sobre 2. Bom? Menos 1 sobre 2. O x vértice. Tá beleza? O y vértice. O y vértice é o delta, certo? O delta é menos 11. Logo, vai ficar menos delta sobre 4 vezes o a. Então, é menos 11, vai ficar mais, né? 11, dividido por 4 vezes o a, que é menos 1. Né? Então, vai ficar o quê? 11 dividido por menos 4. Vai ficar menos 11 sobre 4. Então, isso aqui é os vértices. E, por último, o ponto C. Certo? Por último, né, que é o quarto passo, é o C. O C é quando x for igual a 0. Quando x for igual a 0, o y vai ser igual a quanto, gente? Ó, menos 3. Bom, menos 3. Com isso, nós temos o gráfico. Tá bom? Isso aqui é o gráfico da função. Primeiro de tudo, ela tem concavidade para baixo, tá aqui. E, ó, tem concavidade para baixo essa parábola. Segundo, ela não toca o eixo x em nenhum ponto, tá aqui, ó, não toca, a parábola não toca o eixo x em nenhum ponto. Logo, não tem raiz. Terceiro, os vértices é menos 1 sobre 2, é o x, ó, menos 1 sobre 2. E o y é quanto? Menos 11 sobre 4, tá aqui. E o ponto em que ela toca o eixo x, aliás, y, é menos 3, tá aqui, ó. Aí nós desenhamos a parábola, somente com esses dois pontos. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado compreendido aí para vocês, certo? Como esboçar um gráfico de uma função quadrática. E até a próxima.